Na moral, deixa o like. E aí, de boa, lá vamos eu para mais um capítulo de One Punch Man. Para começar, temos a capa que traz em destaque o Sonic fazendo uma pose estilosa, pose que lembra alguém, mas não sei quem é. De fundo temos o Genos e Saitama, a dupla está lá só para aproveitar o espaço. Inclusive, às vezes fico pensando o quão inconveniente é você precisar de uma roupa como a do Sonic para lutar. O estresse que é ter que colocar todo dia, e não parece ter lugares que tragam alguma melhoria de qualidade de vida, saca? Um zíper para facilitar a ida no banheiro e coisas assim. Enfim, a frase do capítulo de hoje diz: flutua como uma borboleta e pica como uma abelha. Tradução livre. Bom, o capítulo retorna na loucura. Sonic, como uma pessoa humilde que é, e nada exibicionista, vale dizer, saiu correndo em volta do Saitama. O ninja usa tanto o chão como as árvores do lugar como plataforma enquanto se move em alta velocidade zigue-zagueando pelo ar. Saitama não reage, ele fica parado no mesmo lugar como uma estátua humana. Dito isso, adoro essa sequência com o Sonic correndo em volta do Saitama e ele paradão. A forma que a câmera gira tentando acompanhar o Sonic e falhando miseravelmente é incrível. 10 páginas que transmitem bem o sentimento de velocidade. E é isso, a cena segue com o ninja aproveitando para dar uma debochada. Ele gosta muito disso. Acreditando que o Saitama não poderia acompanhar a velocidade, ele pergunta: "Cê tá me vendo? Ei, cê tá me vendo?" Ele fala isso e passa bem perto do Saitama, pra falar no ouvidinho. É quando de repente o Saitama vira o rosto numa velocidade absurda e olha na bola do olho do Sonic, só pra perguntar se já poderia ir embora. Mó chato ver o cara correndo aleatoriamente. O Sonic ficou em choque, suando como se estivesse na chuva. Mas rápido como é, ele reagiu girando o corpo. Ele dá um mortal pra frente e estica bem a perna. Ele chama isso de chute da lâmina de vento. O que é interessante pensar, isso vai ficar mais claro nos próximos capítulos, papo de uns 50 capítulos no futuro. Mas esse golpe do Sonic demonstra que ele ainda tem muito o que melhorar. Principalmente quando o nome dele é revelado e você conhece outros ninjas, você percebe que esse golpe parece fora do lugar, mas isso fica para o futuro. No momento, o Saitama fez o seu segundo movimento. De forma desonesta, Saitama ergueu o punho fechado e o mirou bem no lugar que não bate sol. Exatamente, ele mirou nas bolas do Sonic. E achando pouco, Saitama deixou o punho parado para que o Sonic esbarre em sua mão. Inclusive, minha memória lembrou que na animação, acompanhamos todo esse momento onde o punho esmaga as bolas. E eu achei, e por isso que as animações existem. E digo mais, é pra não deixar quem ler esquecer. Saitama manda mais uma das suas atitudes questionáveis. O cara na mais pura maldade meteu um soco nas bolas do Sonic. Ele poderia desviar tranquilamente, mas fez de propósito e os fãs têm a coragem de defender o indefensável. Mas, para além dessa atitude vilanesca do Saitama, e não estou usando referência nenhuma, mesmo que pareça, temos um detalhe muito massa nos sapatos do Sonic. Não sei se ainda é assim, porque não ando lendo os capítulos atuais. Tô que nem político fora de ano eleitoral, escolhi esperar. E aproveitando para explicar, caso alguém não saiba, as criaturas mais rápidas do mundo, por padrão, correm encostando o mínimo possível no chão. Alguns evoluíram para encostar só as unhas, tipo cavalo. Assim sendo, imagino que o formato em V da região dos dedos seja sobre isso. O Sonic corre encostando só os dedos no chão, então o sapato é adaptado para que torne isso mais fácil. Agora, conhecendo outros ninjas no mundo de One Punch Man, posso dizer com segurança que isso foi de caixa. Bom, continuando, depois do golpe covarde do Saitama, Sonic foi completamente derrotado. Temos o lendário momento em que o mangá é interrompido para que o ator do Sonic possa receber uma ajuda médica. Dizem que desde então, os atores nunca mais se deram bem. Dou toda a razão para o cara. Bom, voltando à transmissão normal, Sonic surge e parece estar bem. Ele se apresenta como o maior ninja do mundo. Além de tudo, é humilde pra caralho. Ele explica que normalmente recebe contratos pra tirar a vida do povo por aí. Não vou criticar. Além disso, ele também fazia bicos de guarda-costas e por fim ele se apresenta. Seu nome é Velocidade Sonora do Som. O cara se chama Velocidade Sonora do Som e me usa o chute lâmina de vento, deveria ser chute lâmina, entendeu? Enfim, a cena continua e podemos ver que o Sonic é sinistro. O cara está se tremendo todo por causa da pancada, mas mesmo assim, manteve a cabeça estável. Maluco possui genes de frango. Deixando os elogios de lado, Sonic aprende o nome do Saitama e promete que não vai mais trabalhar, sua vida será só treino, dia e noite, tudo pra se vingar. Sonic promete que a próxima batalha será a última. Saitama, que já está no automático, só respondeu: "Estarei esperando. Treine duro, sem maldade." Sendo essa, mais uma frase que o Saitama vai se arrepender de ter dito. No fundo, ele merece. Acerta os ovos do cara foi vacilo. Fez na maldade. Bom, com a promessa feita, Sonic vai embora e Saitama volta pra casa. Saitama comenta sobre o Sonic e o Genos zomba do nome do ninja.
Saitama confessa que nem sabe quem é, e trata como um maluco que se declarou como seu rival. A parte que ele quase, isso se não conseguiu, deixar o Sonic estéril, ele nem comenta. Essa parte não importa, né? Mas enfim, Saitama está muito nervoso e manda o Genos embora, ele quer ficar sozinho. Mas o Genos insiste em ficar e pergunta que tipo de problema poderia deixar o professor tão debilitado. Se imagina logo o fim do mundo, né? Mas bem, Saitama pensa um pouco e responde, ele diz, eu não sou famoso. Um problema muito comum, eu mesmo sofro disso. Um problema que assola a maioria das pessoas que gostaria de levar a vida sem precisar trabalhar das 7 até as 5. Quando o pessoal diz que no comunismo ninguém trabalha, meus olhos brilham só de ouvir, mas enfim, deixando os meus sonhos de lado e voltando para o drama do Saitama. Com uma cara de descrente, ele relata que está nessa vida de herói por passatempo já faz 3 anos. E que durante esse tempo, ele já enfrentou todo tipo de maluco, desastres, mutantes, seres vindo do abismo mais profundo da Terra, terroristas e organizados do mal. Ele reforça que nesse tempo, nunca ouviu falar de alguém que salvou mais a Terra do que ele. O que não faz sentido, nesse mundo existem jornais impressos e digitais, além de ter jornais televisionados. O Saitama não saber da existência de outros heróis, não faz sentido nenhum. Dito isso, ele comenta como as pessoas deveriam reconhecer ele e que ter um fã-clube não deveria ser estranho. Mas o mais bizarro é que ninguém o reconhece e até o confundiu com um membro do grupo Paraíso. Dito isso, além do fato do Saitama assistir à TV e ler jornal e mesmo assim não saber da existência de outros heróis, tem o fato de que, normalmente, quando alguém faz algo por passatempo, essa pessoa não está buscando reconhecimento. E 2. O quão real é essa informação dele, sobre ter enfrentado várias atrocidades destruidoras de mundo. Porque no balão, tem os seres do subterrâneo. Seres que ele enfrenta em um sonho, os verdadeiros no máximo, seriam uma ameaça para uma bicicleta. Dizem que o Túlio Maravilha e Romário contaram gols de tudo que é jogo, até pelada no quintal para fazer 1000 gols. Mas acredito que nenhum dos dois usou gols feitos em sonhos. O Saitama, além de ter uma índole questionável, está me saindo um péssimo mentiroso. Outra coisa curiosa é que o Saitama, tecnicamente, não gosta de contato social, então ele não ser famoso e viver na cidade fantasma sossegado deveria ser do agrado dele. Por alguns instantes, Saitama esqueceu que gosta de viver como vem vivendo. O ego foi ferido, logo o dele. Tenho minhas dúvidas, mas enfim, o Genos, depois de ouvir tudo, lembra que, de fato, nem Saitama e muito menos Sonic foram mencionados no jornal. E que um tal de ciclista sem licença foi apresentado como sendo a pessoa que resolveu a crise. O que só mostra a loucura que o universo de One Punch Man é. O ciclista sem licença aceitar de boa levar os créditos por algo que ele não fez, é absurdo. Ele foi derrotado na frente de testemunhas, e ainda assim foi dar entrevista assumindo que resolveu tudo. E One Punch Man é uma história adaptada. Existem mudanças, mas ainda é uma adaptação da Webtoon. Aí fico pensando, será que o ciclista sem licença era para ser esse tipo de herói? Que vive de roubar os feitos dos outros? Ou, estou pensando demais e o ciclista nem teve a chance de desmentir e dizer que não fez nada? Jornalistas de grandes emissoras adoram contar suas próprias histórias, né? Enfim, de qualquer forma, Genos é um bom discípulo e sai com uma resposta para a falta de fama do seu professor e revela que há exatos 3 anos, a Associação de Heróis foi criada. Uma organização que avalia e categoriza os super-heróis. Para alguém ser chamado de herói de forma oficial é preciso ir até um dos vários escritórios da organização espalhados pela cidade e fazer um teste. Uma vez que você passe no teste, você recebe uma carteirinha de identidade e se torna oficialmente um herói. Vale dizer que, essa desculpa do registro é fraca. O Saitama nunca derrota os inimigos de primeira, ele sempre dá uma enrolada, conversa e tal. O que não deveria faltar é testemunhas. Fora que, ele nunca viu nada na TV, nos jornais, o que, inclusive, é um belo exemplo, nem sempre é necessário fazer sentido. Basta não ser algo muito importante na trama que o pessoal releva. O Saitama só sai para resolver desastres depois que vê as notícias no jornal. Mas em 3 anos, ele nunca ouviu ninguém falar da Associação de Heróis. É tipo você nascer no Brasil e não saber que a seleção já foi campeã 5 vezes da Copa do Mundo, nunca ter ouvido sobre o Pelé, tipo de coisa que só é aceitável se você é muito, mas muito jovem. E digo menos, como o ciclista sem licença se tornou um herói. O senso de justiça dele deve ser altíssimo. Mas bem, depois de explicar sobre o registro, o Genos fala sobre o fundador da Associação de Heróis, o que me fez pensar que possa ter um erro de tradução aqui. O nome do cara é Shiner Grand Shield. Claramente o fundador é pai do pivete cara de bunda do capítulo 2. Genos explica que 3 anos atrás o cara foi salvo, mas no balão seguinte ele fala, depois de ouvir o que aconteceu, ele decidiu fundar a associação. O que acredito que aconteceu, Saitama salvou o pivete que só podia ser filho de um multimilionário. Isso explica porque ele foi sem noção o suficiente para desenhar com caneta permanente mamilos em um monstro. Além de ter certeza que nunca daria em nada já que rico é sempre protegido.
O que também encaixaria com o que o Genos diz: depois que o pai ouve o que aconteceu com o filho, que foi salvo por um transeunte, ele cria a associação de heróis. O que é a cara de um multimilionário, já que a associação recebe ajuda de doações para se manter funcionando. A corrupção deve comer solta. Fora que, ao criar a associação, o maluco conseguiu centenas de seguranças. Agora ele e o filho podem ser protegidos por heróis sempre que precisar. E dito isso, em algum momento, talvez por uma tradução norte-americana mal feita, a tradução em português ficou zoada. De qualquer forma, depois de saber sobre a associação, Saitama pergunta se o Genos já se registrou lá. O ciborgue responde que nunca sentiu o interesse. E malicioso como o Saitama sempre é, ele faz uma oferta para o Genos. Ele o chama para se registrar com ele. Se o Genos fizer isso, Saitama o aceitará como discípulo oficialmente. Primeiro que ele está voltando com suas palavras, já que depois de derrotar a garota mosquito, Saitama já tinha aceitado o Genos. Segundo que é a terceira vez que ele fala algo que vai se arrepender no futuro. Não é como se ele não merecesse. E com isso, termino aqui o capítulo 15 de One Punch Man, que se chama Passatempo e Trabalho.